Cara, imagina o seguinte, você namorou alguém, tá ligado? Sei lá, difícil pra você que nunca pegou ninguém, mas só imagina. Aí Mobed, vocês terminam e mó tempo depois do nada. Seu pai ou sua mãe chega em você e fala que arrumou alguém pra casar e morar junto. Adivinha quem é a filha do cara novo? É a sua ex. PQP. Que loucura, né? Pois este é o caso dos protagonistas desse anime aqui. Yumi e Mizuto. Como eu disse, seus pais começaram a sair e agora vivem juntos. Mas estes dois tiveram sua história de amor que não acabou bem, então terminaram. E como agora são meio irmãos, estabeleceram normas. Como que deveriam agir como se não tivessem tido nada no passado, não preocupar seus pais, e que Yumi é a irmã mais velha. Mizuto não concorda e diz que ele é o mais velho. Ok, acontece que estes dois nasceram na mesma data, 3 de novembro, mas ela nasceu meia hora antes que ele, mas ele não vai aceitar chamá-la de irmã mais velha. Então propuseram um jogo, de agora em diante, tentarão agir como irmãos normais e se algum chegar a fazer algo que esteja fora do normal entre irmãos, seja se irritar por alguma coisa, passar dos limites ou algo assim, perde o jogo e deverá fazer o que a outra pessoa pedir sem exceção. E assim começaram. Ela tentou logo ali mesmo incomodá-lo revistando seu quarto como uma irmã chata e quando ela tava para abrir sua gaveta de pornografia, começa a se desculpar, que gostaria de não brigar mais com ela, que não gosta de estar assim e ela surpresa, o chama pelo sobrenome e perdeu mocinha. Os dois foram fazer o ensino médio juntos, e não é que caíram na mesma escola? E para piorar, na mesma sala, um atrás do outro. Pra lascar de vez no primeiro dia, o cara já percebeu que uns caras estavam secando a mina, agora meio irmã dele, porque acharam ela mó gata e queriam usar ele pra chegar nela. Só que, quando ela manjou a parada, mandou um ai, amo meu irmãozinho, se agarrou no braço dele pra espantar os caras e ainda soltou um agora somos família, e quem mexer com a minha família se lasca. Dom Toretto ia aplaudir de pé. Já em casa, as coisas saem um pouco do controle quando para tentar atiçá-lo, ela sai do banho apenas com a toalha e como estava prestes a cair, seu bom irmãozinho a cobre com sua jaqueta, ela agradece pelo que ele fez com os caras de antes. E uma coisa leva a outra e ele cai em cima dela no sofá, começam a dizer que não se importariam naquele dia em quebrar as regras, e chegam seus pais. Então ela se esconde na gaveta do sofá. Lugar estranho para se esconder. À medida que o tempo passa, conheceram Koguri, um cara que tentou se fazer amigo do Prota, mas como viu que este sempre anda com cara de poucos amigos, não teve melhor ideia do que dizer que é seu amigo e que gosta de ver como os relacionamentos dos outros vão evoluindo. E a Katsuki, a nova amiga de Yumi que fez nos primeiros dias de aula, a qual é boa nos esportes, essa aí quer que seus seios cresçam e suspeita-se o protagonista e elas são algo mais que irmãos porque no dia em que Yumi adoeceu e ele foi vê-la, notou que eram muito unidos, mas não apenas como irmãos. Mas bem, o caso é que um dia, ambos se encontram à noite com roupas íntimas do outro e ele explica que estava no banheiro, encontrou a roupa íntima dela jogada, e chegou o pai. Como não podia deixá-la no momento porque ele poderia pensar alguma coisa errada, levou para o quarto, e ela disse a mesma coisa. Então, como não acreditam nessa história e que nenhum tenha feito algo estranho com as roupas, disseram que podem pedir uma coisa um ao outro para fazer como castigo. E enquanto ela pensava nisso, quando voltava da aula, vê ele com outra garota muito parecida com ela no passado no que parece ser um encontro. Então fica com ciúmes e pior ainda, quando chega em casa, vê como tem sapatos de outra garota na entrada. Então arma um plano para fazê-lo sair, pedindo que vá comprar na loja para que deixe a garota sozinha e ir falar com ela. Mas quando se esconde para que não a veja e escuta que fecham a porta da entrada e está prestes a entrar no quarto dele, Mizuto acabava de sair. E os sapatos já não estavam mais lá. Quando ele volta ao seu quarto, liga para Koguri para contar o que aconteceu e descobrimos que a outra garota que Yumi viu era Katsuki. Ela tinha se disfarçado como sua meia-irmã se via anos atrás para pedir ele em casamento, porque assim poderia estar mais perto de Yumi quando se tornassem cunhadas. E essa maluca seguiu o cara por todo lado, para insistir, mas ele dizia que não, e casualmente Yumi o viu com ela, mas não a reconheceu. Mas bem, a questão é que Mizuto pergunta o que pode fazer a Koguri e este lhe diz que não muito, porque a Katsuki tempos atrás esteve em um relacionamento, mas era tão sufocante e passava tanto tempo em cima do namorado que este foi parar no hospital de tanto estresse. Deu para perceber que quando ela quer algo não para até conseguir, ou matar a outra pessoa. E ele sabe tudo isso porque foi com ele que aconteceu. Então tem uma ideia para detê-la e diz a Mizuto que fosse pedir um encontro à sua meia-irmã. Ou seja, por um lado eles sairiam agindo como um casal de pombinhos, enquanto Koguri levaria Katsuki escondidos para que visse que os protagonistas são um para o outro, e tentar quebrar seu coração para que deixe de incomodar. E enquanto tinham um encontro, descobrimos várias coisas, como que terminaram por culpa de Mizuto porque além de ser muito sarcástico, ácido e cínico, pouco a pouco, à medida que avançava seu relacionamento, como ela era desajeitada, o amor que sentia foi se transformando em ódio, o que fazia sentir mal porque o estressava demais. Voltando ao encontro que avançava relativamente bem, eles se uniram mais porque Yumi não estava sabendo que era apenas para convencer a Katsuki a deixar de incomodar. Então pensou que seu meio-irmão realmente queria sair com ela, o que em parte a alegrou. E para ele não o encontro não adiantou muita coisa, porque a Katsuki disse que mesmo assim continuaria tentando se casar com ele. Alguém prende essa mina. À noite, após terminar o encontro, Yumi cobra de Mizuto seu castigo e é que finja ser o modelo. Aí tirou várias fotos dele e depois pediu que abraçasse por trás e sussurrasse em seu ouvido: te peguei. Ai que coisa fofa!
Pouco depois chegaria o Dia das Mães. Nossos meio-irmãos iriam juntos comprar algumas flores de presente e depois que ele rezasse no altar de sua falecida mãe, concordou em deixar seu pai e nova madrasta um dia sós. Então com Yumi, foram cada um passar a noite na casa de seus amigos, os quais coincidentemente moravam um ao lado do outro. Aí eles ficaram se incomodando gritando através da parede. Foram comer juntos e descobrimos que estes são meio competitivos como Yumi e Mizuto e terminam o dia conversando e lembrando da primeira vez que se viram, onde estavam à noite pela janela olhando a lua como naquela noite cada um em sua varanda. Depois reclamam que é chato seus pais estarem juntos, porque agora eles precisam se dar bem como irmãos e não tem para onde correr. Por outro lado, os exames se aproximavam e desde que conheceu Mizuto, Yumi estuda dia e noite para superá-lo. Mas ele é tão inteligente que nem precisa estudar para passar. No primeiro exame, Mizuto não respondeu a última questão de propósito para que Yumi ficasse em primeiro lugar, o que a irritou. Então, ele decidiu que dessa vez ia estudar e responder tudo, assim acabou ficando em primeiro lugar ao invés dela. Apesar disso, Yumi nem se incomodou, porque de certa forma sabe que Mizuto é o único que entende sua competitividade. E um dia na biblioteca, ele conheceu Izana, uma garota de cabelo curto que era uma youtuber com os mesmos interesses literários que ele, e por isso acabou se tornando sua amiga, além de que ele mesmo disse que é a pessoa com quem mais gosta de passar tempo, e não sou eu que vou julgar esse malandro aí não. Também colocaria as meias dela com todo prazer. Mas Yumi, ao descobrir, ficou com ciúmes, começou a ficar distante, não brigava, era amável e Mizuto percebeu que estava tudo muito estranho. Então, para que ela lhe dissesse, se vestiu elegante, foi ao seu quarto, se aproximou dela deixando-a nervosa e disse-lhe que ficar assim por seu irmão não é algo normal, pelo que quebrou as regras e agora merece um castigo, o qual seria contar para ele o que estava rolando. Depois de descobrir, faz com que se conheçam para que se deem bem e quando conta a Izana que Yumi pensava que ele gostava dela, e como é muito tímida, para se salvar do momento embaraçoso, dá uma resposta maluca, sobre como preferia ser um homem. Mas era só para não falar sobre o assunto, e as outras duas notaram e para fazê-la falar, mandaram-lhe uma carta para se encontrarem em uma cafeteria. Depois resolveram ajudar Izana a se aproximar ainda mais de Mizuto. Deram-lhe conselhos como que tente puxar conversa, que se faça notar, que lhe imponha seus dois grandes trunfos ali de cima, que vá arrumada, mas nada funcionou. De fato, a única coisa que fez foi que ele se irritasse bagunçando seu cabelo, apesar que depois arrumou novamente, e isso deixa ela feliz. Mesmo assim, ela sentia que não tinha chances com ele. Decidindo arriscar, Izana se declarou para Mizuto e o convidou para um lugar reservado na escola, onde Yumi e Akatsuki, escondidas, a apoiavam. Após a declaração, ele se desculpou, explicando que já amava outra pessoa, alguém que ele achava que não merecia, sua meia-irmã, Yumi. Ao ouvir isso, Yumi chorou, pensando que Izana o faria mais feliz. Apesar da rejeição, Izana não desistiu e manteve a amizade. Eles então decidiram visitar a coleção de livros dele, depois que Yumi e Akatsuki o ajudaram a escolher roupas novas. Na chegada, os pais dele ficaram surpresos, e Yumi supervisionou a visita ao quarto dele para evitar qualquer situação embaraçosa. E vocês já devem imaginar o que situação embaraçosa significa. Enquanto Izana está no banheiro, Yumi pede a Mizuto para colocar suas meias, assim como ele fez com a outra. Logo depois, Izana envia uma mensagem pedindo ajuda, pois seus pais estão a interrogando, perguntando se eles namoram, qual tipo de relação que têm e quando pretendem se casar. Para evitar mais perguntas constrangedoras, Izana mente diz que eles foram namorados, mas terminaram e agora são apenas amigos, omitindo o fato de que foi Mizuto quem a rejeitou. Vendo Izana lidar com a situação, Mizuto e Yumi começam a relembrar o relacionamento que tiveram, desde o começo até o fim, recordando os momentos mais importantes. Eles se lembram do primeiro beijo, dos dias que passavam na biblioteca, da primeira vez que Yumi foi à casa de Mizuto com segundas intenções, que não conseguiu concretizar por timidez, e da promessa de ficarem sempre juntos e criarem novas memórias. Apesar de tudo parecer perfeito, eles se questionam sobre o motivo do término. A resposta será revelada em breve. Um dia ela fez uma amiga e ficou super feliz, aí contou pro Mizuto que também ficou feliz por ela, normal. Só que, a partir daí, ela começou a colar menos com ele para ficar com a amiga nova. Foi fazendo mais amigas e se afastou ainda mais, deixando o cara numa bad vibe horrível, vendo ela se divertindo horrores com a galera e mal dando um oi pra ele. Aí, claro, o Mizuto ficou mordido de ciúmes e reclamou. E foi aí que começou a treta toda. Porque no dia que ela deixou de ver as amigas para ir ficar com ele na biblioteca, como nos velhos tempos, ela veio ele lá de papinho com outra mina. Mas mano, essa era a primeira vez que ele trocava ideia com a garota, só para pedir uma indicação de livro, e Yumi sem saber, ficou possessa de ciúmes, tendo um verdadeiro surto. Começou a chiar, falando que tipo, se eu não posso ter amigas e ele pode, e blá blá blá. Resumindo, depois disso, piorou tudo de vez, ficaram mais distantes ainda, até que, sem querer, se trombam de novo numa biblioteca e tentaram fazer as pazes. Ele pediu desculpa e ela cagou, não aceitou, o que deixou ele pé da vida e fez ele se afastar de vez. Resultado, zero contato, nem se falavam, nem saíam, nem um parabéns no aniversário, nadinha. Até que, um ano depois, do nada, terminaram. Só que, por ironia do destino, os pais dele se conheceram, a mãe dela foi morar com ele e o pai dele, já tamo ligado como tão as coisas agora. Reclamando e remoendo a primeira vez que ela foi na casa dele,
que não rolou nada e ficaram mó deprê por não terem transado. Uns dias depois, os pais dele saíram e caiu um toró sinistro, impossível de voltar. Resultado disso, nossos pombinhos ficaram sozinhos em casa. E para completar, uma barata invade o quarto, o que fez Yumi ir dormir com Mizuto. Olha só! Mas relaxa, não rolou nada demais. Ele só ficou olhando ela dormir e pensando em como as coisas eram e como são agora. Depois, com a chegada do verão, ele foi com Yumi comprar roupas de banho, mas o cara estava mais ligado em outras coisas do que no biquíni em si. Mizuto continuava se dando super bem com Izana. A garota vivia grudada na casa dele para ver filme, ficava deitada nas pernas dele, ele fazia carinho na cabeça dela e ela coçava o peito como se não fosse nada. Que confiança, hein? Pensava Yumi. E convenhamos, que vista privilegiada do nosso herói. Quando o cara dormiu no colo da meia-irmã, Izana pensou, é agora. Vou roubar um beijo, mas no fim das contas, Yumi, morrendo de ciúme e nervosismo, convenceu ela a não fazer nada, e a mãe dela ficou toda curiosa perguntando o que estava rolando entre o protagonista e a amiga, coisa de fofoqueira. Outro dia, foram conhecer a família do Mizuto, para apresentar a madrasta e a meia-irmã, e foi aí que a gente conheceu a bela prima Madoka. Ela sacou na hora a vibe da Yumi em relação ao Mizuto, e vivia comentando sobre ele. De tarde, a Yumi descobriu o motivo do Mizuto ter virado rato de biblioteca e viver isolado, o diário do bisavô dele. O Bisa contava tudo o que passou como prisioneiro na União Soviética, no exílio da Sibéria, e sobre a mina que ele conheceu lá. A Yumi ficou super emocionada lendo, igual ao Mizuto quando leu pela primeira vez. Aí ela perguntou sobre o primeiro amor dele, e ele falou que a pessoa era bem sorridente. E por algum motivo, ela achou que ele estava falando da prima. Mano, não é bizarro eles se paquerarem sendo meio irmãos, e agora chipparem ele com a prima? A parada é que, por causa da prima, eles ficaram a sós de novo, e era pra Yumi ter se aberto e falado o que sentia. Mas no fim das contas, ela só abraçou ele e chorou pelo tempo perdido naquele ano em que ainda namoravam mas nem se falaram. Ela tava chorando, e ele só a abraçou. E aí, a mina querendo filosofar sobre Madoka, achando que era o primeiro amor dele, e ele solta para de ser besta, né, óbvio que era você, deixando a garota toda vermelha e vai embora. Eita! Mas tipo, nessa ida para conhecer a família do Mizuto, ela sacou uma parada muito importante sobre ele. Não é que ele não ligue pra ninguém, é que ele tem maior dificuldade de mostrar, porque desde que nasceu, ele cresceu sem entender porque a galera sente empatia por ele só por ele existir, já que ele não consegue sentir o mesmo pelos outros. Pra ele tanto faz, via o mundo todo sem graça, achando que as coisas boas da vida eram só coisa de novela, até que um dia, encontrou o livro do seu bisavô, e se encantou pela história. De tão encantado que ficou, passou a se enxergar naquela história, e passou a tratar tudo que via à sua volta, como ficção. E assim foi quando conheceu Yumi pela primeira vez numa biblioteca. Já na segunda vez que se encontraram, ele percebeu que ela era uma pessoa fraca, e que tinha que cuidar dela para que sobrevivesse. E foi isso que fez seu mundo finalmente ganhar cor. Quando eles foram num festival ali perto, eles conversaram sobre isso e ele disse que ela era especial, porque ele podia ter conhecido a Izana antes, mas ele tinha certeza que não teria ficado com ela. E enquanto estavam trocando ideia, começou o show de fogos de artifício e pela primeira vez eles assistiram juntos. E Yumi, vendo ele emocionado quase chorando, tasca um beijo nele, dando pra ele, como ela pensou, o segundo primeiro beijo da vida dele. Finalmente! Daí pra frente, eles iam seguir a vida deles. Claro que não dava pra ignorar o que rolou naquela noite. Voltaram pra casa, e na escola, Izana conheceu Koguri, e parece que começou uma competição pra ver quem agrada mais o Mizuto. E ele e a Yumi iam continuar tentando levar uma vida de meio-irmãos. Bem normal. E aqui termina mais um resumo de anime. Muito obrigado por assistir. Por favor, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. É muito importante pro canal. Beijo na bunda. Fui.